Bom dia, boa tarde e boa noite, pessoal. Eu me chamo Pablo Souza e estarei aqui com vocês para falar sobre a Primeira Guerra Mundial, dando continuidade à primeira aula, o primeiro encontro que foi com o professor Kevin Souza. Estamos aqui no total de 3 encontros através do vídeo aula e depois teremos um bônus que estará disponível no podcast. E dessa forma temos nossas aulas divididas em 3 formas. A primeira delas é abordando o período pré-Primeira Guerra Mundial, as coisas que vinham acontecendo antes e que influenciaram no conflito, que vocês já viram muito bem com o Kevin. O momento da guerra, que agora é comigo, como ela ocorreu, em que lugares do mundo, a sua intensidade, as suas repercussões principais, tanto na vida das pessoas como na questão política. O terceiro encontro, vocês vão ver no vídeo seguinte, que vai abordar as questões ligadas ao período do término da guerra, o que aconteceu com os países mais envolvidos, os vencedores, os vencidos. E para fechar, o nosso quarto encontro será no podcast, no qual eu retornarei para trazer algumas curiosidades sobre este conflito, como as questões vendo as tecnologias que avançaram muito nessa época, seja para armas, seja para próprio transporte, deslocamento de pessoas, comunicação. Além disso, vamos ver como a mulher acabou participando deste conflito, né, no início do século XX, e como foi a participação do Brasil, que teve uma participação muito importante durante o conflito, né, mas vocês vão ver isso no podcast. Para começar a falar da Grande Guerra, a Grande Guerra, esse conflito ficou conhecido dessa forma até 1939, porque depois, em 1939, veio a Segunda Guerra Mundial, que foi tão grande, tão potente, tão abrangente no número de países participantes quanto a primeira, sua antecessora, e que vamos falar agora. Retomando um pouco daquilo que Kevin falou mais cedo, do período antes da guerra, os países europeus já se preparavam para o conflito. Vocês tinham umas potências centrais na Europa, tendo como um grande destaque o Império Alemão, liderado pelo seu Kaiser, Guilherme II. Você tinha esse Império Alemão que queria crescer cada vez mais no mercado, no cenário econômico, né, com um mercado cada vez mais abrangente, conseguia enriquecer de fato, mas rivalizava com a Inglaterra e com a França, principalmente com a Inglaterra. E a rivalidade não ficava ali no seu continente, a Europa, mas ficava também em outros continentes, porque nesse período do século XIX e XX, essas potências eram também potências imperialistas no sentido de terem conquistado territórios no continente africano e no continente asiático. Dessa forma, eles exploravam esses países, conseguiam as matérias-primas, eram seus mercados principais. Então, a Alemanha queria crescer, ultrapassar essas potências aí, que já tinham um destaque maior. Você tem o Império Austro-Húngaro, que queria também crescer, mas dentro do próprio território europeu, conseguindo abraçar os países mais ali ao sul, da região dos Balcãs. A Sérvia era o alvo principal, né, porque era o maiorzinho. E do outro lado você tinha essa Sérvia aí que tinha o desejo de unir os países eslavos, né, o eslavo, que é um povo, uma identidade, né, uma identidade étnica, no caso, que constituem os povos, né, que tem, de certa forma, um sangue em comum. E aí você pode incluir com os eslavos sérvios, croatas, bósnios, os russos, que estão mais ao norte, né? Então, essa guerra vai envolvendo vários aspectos e em vários sentidos esses países, né? Botando alguns como aliados, outros como adversários. E aí você tem a Rússia, que vai entrar na guerra para defender seus colegas sérvios, né? seus
aliados sérvios. Então vai ser um conflito que vai desencadear e vai envolver esses países, e nisso tudo a repercussão vai aumentando cada vez mais. Como ele começou? Esse conflito começou no dia 28 de julho de 1914. Por quê? Porque foi nesse dia que o Império Austro-Húngaro decidiu atacar a Sérvia por conta do atentado que, no mês anterior, no dia 28 de junho de 1914, acabou matando o herdeiro do trono austríaco, o arquiduque Francisco Ferdinando, o Franz Ferdinando. Então, os sérvios vão acabar declarando, os austro-húngaros vão declarar guerra contra os sérvios, pois foram apontados como os culpados pela morte desse arquiduque, desse nobre. Só que isso não vai ficar barato. Como neste período estavam todo mundo com suas alianças alinhadas, à medida que os austríacos declaram guerra aos sérvios, os russos vão responder da mesma forma. Um dia depois, no dia 29 de julho de 1914, os russos vão declarar guerra aos austro-húngaros por conta dessa declaração de guerra, essa invasão aos sérvios. Mas isso vai desencadear uma série de outras declarações de guerra que vai se constituir num conflito imenso. Bom, como vocês podem observar no quadro, os russos declaram guerra aos invasores austro-húngaros em 29 de julho de 1914. Em 1º de agosto de 1914, os alemães vão declarar guerra aos russos porque os alemães tinham uma aliança, a tríplice aliança, com os austro-húngaros e também com os italianos, que neste momento não vão entrar na guerra. Em 3 de agosto, os alemães declaram guerra à França e no dia 4 de agosto, os alemães invadem a Bélgica, que era aliada dos ingleses. E por conta disso, no dia 5 de agosto, os ingleses declaram guerra aos alemães. E assim começou a Primeira Guerra Mundial, através dessas declarações entre esses países, né? De um lado se tinha os representantes da Tríplice Aliança, com desfoque apenas da Itália, mas representado pelas duas potências centrais, a Alemanha e a Áustria-Hungria. Do outro, a Tríplice Entente, reforçada pela Rússia, Inglaterra e França. Com isso, podemos ver que tinha algumas frentes de batalha, um espaço muito amplo, já que o continente da Europa é um grande continente, então os conflitos foram divididos em algumas extensões, como podemos ver neste mapa aqui. Se vocês repararem, os russos, no caso a Tríplice Entente que está de verde escuro, os russos, os ingleses, os franceses, eles estão meio que separados, eles não estão unidos. Tirando a França e a Inglaterra, que estão colados basicamente, o russo está mais isolado aqui, ó, cercado pela Áustria-Hungria e pela Alemanha, e mais ao sul pelos otomanos, que vão entrar daqui a pouquinho no conflito. Então isso vai repercutir totalmente. Os russos vão entrar na guerra com muitos soldados, mas era tanto soldado que às vezes faltava arma para esses combatentes. O russo que entrou na guerra também para tentar amenizar a grande crise social que seu país passava nesse momento inicial do século XX, e que isso vai repercutir grandemente no conflito, que direi daqui a pouco como isso aconteceu. Então, o russo estava muito isolado e basicamente sofria fortes bloqueios, tanto por terra como por mar, pelas saídas marítimas. Inglaterra e França estavam juntas e, assim, olha o tamanho da Rússia. Se você juntar esse tamanho gigante com o tamanho da França e da Inglaterra, que é considerável, parece que eles estão em maioria. Às vezes tinha até mais combatentes. Só que a Áustria, a Hungria e a Alemanha eles estão bem no centro, e isso facilita para se deslocar tanto para leste, para atacar os russos, e também os sérvios, né, o pessoal eslavo lá na parte mais sul, como para atacar o lado
oeste com a França e a Inglaterra. Bom, a Primeira Guerra Mundial, ela acabou sofrendo, ela teve na verdade 3 fases. Você pode encontrar em livros didáticos e alguns materiais como 2 fases, isso vai depender um pouquinho. Mas assim, por que temos 2 fases e por que temos 3 fases? Por que 2 fases? Porque as 2 fases estão alinhadas basicamente à forma de como o conflito ocorreu. Primeiro momento, lá em 1914 até 1915, a guerra ela ficou conhecida como a guerra de movimento, pois os exércitos eles se deslocavam com rapidez por esses países adversários, pelos territórios dos adversários, e ali às vezes conseguia vencer, mas aí acontecia uma resposta de um contra-ataque do adversário, então tudo ficava meio empatado nesse primeiro momento, nesse grande conflito. Até que, no avançar de 1915, será desenvolvida as trincheiras. O que são as trincheiras? Basicamente, vamos pensar num terreno plano, e nesse terreno plano, um grupo vai cavar uma parte e vai cavar um caminho, fazendo um corredor, basicamente, né, um corredor nesse terreno, e ali ele vai ficar guardando o seu posto, esperando qualquer ataque do adversário. Neste momento, a guerra vai começar a se travar dessa forma. Eles vão ficar aguardando o adversário, vão lutar para ganhar basicamente essas trincheiras, porque conquistando trincheira você consegue conquistar o território dos adversários, e aí pouco a pouco vai ganhando a guerra. As trincheiras que ficaram conhecidas também como lugar de sangue e barro, sangue e lama, porque era um lugar muito, mas muito sujo, insalubre, porque as condições da Primeira Guerra eram muito brutais. Para vocês terem ideia, quando o conflito começou, todos estavam animados, achando que seria muito rápido, tudo ia acabar rapidinho e todo mundo ia vencer. Quem entrou na guerra ia vencer. O alemão achou que ia ganhar, o inglês achou que ia vencer, o francês da mesma forma. Mas não foi assim. Eles achavam que o conflito ia acabar naquele verão de 1914. No verão não, perdão, no inverno, verão aqui no Brasil, né, que dezembro. Mas eles achavam que lá no dezembro, lá no Natal, já estava todo mundo em sua casa, comendo sua ceia e celebrando a vitória. Lê engano. O inverno chegou, rigoroso e frio como sempre, como é lá no continente europeu, né, no hemisfério norte. E nada da guerra acabar. A guerra continuou e vocês podem encontrar no livro didático, na internet, os relatos, os horrores dos soldados, principalmente quando estavam nas trincheiras, não aguentavam mais, faltava comida, faltava água, mantimento, remédio, ratos, baratas, imundície completa. O caos estava instaurado nessas trincheiras e num conflito como um todo, né? Por que o caos estava instaurado? Porque os países, essa guerra total, por que guerra total? Porque há uma mobilização total de sua sociedade em prol da guerra. A produção industrial local era para fazer arma, para fazer vestimentas, e veículos, tudo para conseguir dar apoio e não faltar nada para que quem estava no combate continuasse a vencer, a ganhar suas batalhas. E aí, nas cidades, nos campos, começou a faltar comida, começou a racionar, né? No caso, racionar as coisas como um todo, e a crise estava instaurada para todos, para quem estava no campo de batalha e para quem estava fora dele. E aos poucos, outros países vão aderindo ao conflito. Você tem aí se aliando às potências centrais da Tríplice Aliança, o Império Otomano, que foi perdendo força, mas ainda era um império forte. Para vocês terem ideia, o Império Otomano como vocês viram nos mapas que Kevin apresentou nos encontros, temos a Turquia hoje, mas não só a Turquia, né? Abrange mais territórios no Oriente Médio ali. O Império Otomano entrou na guerra com a Alemanha, com a Áustria. A Itália acabou rompendo com a Tríplice Aliança porque
porque se aliou à Tríplice Entente, a Inglaterra, a França e a Rússia, pois estavam interessados nos territórios ao norte que pertenciam à Áustria. Então a Itália entrou para tentar recuperar esses territórios ao norte. Depois vai entrar no conflito a Grécia, a Romênia, ambas preocupadas com a Bulgária, que tinha se aliado com a Alemanha, para tentar conseguir mais territórios de Sérvia, de Romênia. Teremos também a participação do Japão lá no Pacífico, lá bem longe, e porque o Japão estava interessado nesse território. Nesse território não, nesse conflito. O Japão queria entrar porque ele queria se efetivar como uma potência, assim como os países ocidentais eram, e com isso começou a focar nas bases alemãs, lutar para conquistar essas bases e assim crescer em sua hegemonia e força. E assim eles conseguiram. Além disso, aqui vocês podem ver o continente africano. Esse em vermelho eram os territórios pertencentes ao Império Alemão. Temos aí o Togo, Camarões, a região sudoeste, que ficou conhecida como Sudoeste Alemã, né? A África do Sudoeste Alemã, que hoje é Namíbia, e aqui mais ao leste, que é a Alemanha Oriental. Então, o Japão entrou no conflito, Portugal deu apoio à França, e assim foi ocorrendo as batalhas, né? Foram disputadas pouco a pouco e dividindo forças. Enquanto as coisas estavam equilibradas com a presença de todo mundo, né? Os países saíram da neutralidade e começaram a aderir ao conflito. Para vocês terem ideia, a maior parte dos países europeus entraram no conflito, só ficaram de fora a Espanha, a Suíça, os países escandinavos, no caso a Suécia e a Noruega. A Finlândia não existia. Eles ficaram de fora. E, ao todo, 35 países no mundo participaram dessa guerra de diferentes formas, às vezes demonstrando apoio, dando algum tipo de apoio, mas não tendo seu território atacado, não atacando efetivamente, mas participaram. O conflito maior está instaurado no continente europeu. Em 1917, o cenário começa a mudar. Por quê? Primeiro, porque as agitações sociais no Império Russo acabam influenciando totalmente a participação do país neste conflito da Primeira Guerra. A Rússia instaura uma revolução lá, que vocês vão ver em outros momentos, em outras oportunidades. Com essa revolução, os russos se retiram do conflito, assinam um tratado com os alemães, conhecido como o Tratado de Brest-Litovsk, e se retiram do conflito. Então, os alemães eles não vão mais precisar disputar lá no leste contra os russos. Então, eles podem pegar todo o seu efetivo de soldados e direcionar para a França e para quem mais quiser lutar e tentar resistir ao Império Alemão. Tanto nesse momento, a crise psicológica foi tanto que franceses, italianos, todos estavam preocupados. Haviam pessoas, né, membros dos soldados, membros das organizações sociais, políticos, militares, que pensavam de fato em desistir do conflito, tentar algum acordo com a Alemanha, com a Áustria-Hungria e declarar o fim da guerra. O desespero estava muito instaurado. Só que, neste mesmo ano de 1917, na medida que o Império Russo sai, os Estados Unidos da América, nossos vizinhos aqui americanos, né, estamos aqui no Brasil, lá ao norte estão eles, né, os Estados Unidos vai entrar no conflito. E, entrando no conflito, começou ali, ele vai entrar mais ou menos no outono de 1917, o outono europeu, então é lá para setembro, outubro, e vai entrando aos pouquinhos, mas vai conseguindo mobilizar a sua sociedade para que a democracia e a liberdade estadunidense, americana, possa entrar nesse conflito e combater a monarquia absolutista,
não era absolutista, mas era uma monarquia, né? Representava essa força, mas de uma política mais tradicional e antiga, que estava perdendo espaço cada vez mais. Então os Estados Unidos entram nesse conflito, a sociedade mobilizada. Vocês podem ver aqui alguns cartazes, né, da Primeira Guerra Mundial, convocando sua sociedade, cartaz inglês, cartaz americano, italiano e alemão. Os Estados Unidos se mobiliza, conseguem levar um grande contingente de soldados, de armas, entra apoiando a Inglaterra e a França e acaba desequilibrando a força da guerra. Os Estados Unidos conseguem trazer de novo uma força para a Tríplice Entente, para que possa de fato bater de frente com os alemães e os austro-húngaros, e isso vai culminando e crescendo até que no final de 1918, em 11 de novembro, é realizado o Tratado de Armistício, é realizado um acordo armistício, findando o conflito, findando a guerra. A guerra tinha acabado em 1918. Depois disso teremos uma série de tratados, o mais famoso adversários, mas vários tratados entre 1919, 1920, 21 serão realizados para que possa de fato organizar as coisas, a situação depois do final do conflito, né? A Alemanha vai ser muito culpada pela situação como um todo. A Áustria também. A Áustria vai perder muito território. O Império Austro-Húngaro era muito grande. Vocês vão observar isso nos mapas que Kevin trouxe e vai trazer no próximo encontro. Mas, já te adiantando um pouquinho aqui, a Áustria, do grande Império Austro-Húngaro, vai ficar dividida entre Áustria e Hungria. Perde territórios mais ao seu nordeste, aí vai surgir um novo país chamado Tchecoslováquia. Ao sul, ele controlava os bósnios conseguem uma autonomia e se juntam com os sérvios, e aí também com os croatas, e conseguem formar a Iugoslávia, né, os eslavos do sul. O Império Otomano, em 1920, vai deixar de existir, vai sobrar uma pequena parte ali ao norte, da região chamada de Anatólia, que é a Turquia, mas a parte sul, que temos a Síria hoje, o Iraque, a Palestina, hoje também o Israel, todo esse território que antes era do Império Otomano, vai na verdade ficar agora com a Inglaterra e a França, que vão partilhar. Vocês podem ver aqui neste mapa do Oriente Médio, aqui de rosa são os limites dos ingleses, mais ao azul dos franceses, a Síria, né, o Líbano ficou mais para os franceses, uma região que estava crescendo cada vez mais e hoje é uma potência por conta do petróleo, do gás natural e entre outras coisas. Então, a Primeira Guerra Mundial ela acabou, mas as suas consequências vão ser muito fortes. Vão alimentar conflitos depois que vai acabar sendo a Primeira Guerra Mundial. Alimenta até hoje conflitos no Oriente Médio, essas partilhas estranhas, né? Assim como foi as partilhas estranhas lá na África, mas são temas para outras aulas. Mas, para fechar aqui, vamos alimentar vocês com um pouquinho de foto, né? Olha, mascarados, armas, metralhadoras, submarinos, tecnologias da Primeira Guerra Mundial que vocês vão ouvir um pouquinho mais no podcast. O avião começou a ser usado como uma arma a partir da Primeira Guerra Mundial, nesses primeiros conflitos ali no século XX, já que o avião é uma modernidade do século XX. Tanque de guerra, no final da Primeira Guerra Mundial, o tanque começa a marcar presença e vai ser crucial nos outros conflitos. Os animais, coitados, foram muito utilizados. As guerras antigas usavam muitos animais. Depois da Primeira Guerra Mundial, que a dinâmica vai mudar. Temos um pombo com a foto, ou uma máquina de tirar foto, vários cavalos, que eram usados para puxar as armas pesadas, os canhões dos conflitos, e aqui, ó, um tanque de guerra e um canhão tradicional. As armas vão mudando.
uma transição bélica. A Segunda Guerra marcou muito a sociedade como um todo, o mundo como um todo. Basicamente para pior, né? O resultado da guerra, o número de mortes e devastação é muito grande. A Primeira Guerra não foi diferente. A animosidade pós o conflito continuou grande. A democracia saiu como vencedora, a monarquia saiu muito enfraquecida, mas depois crises atingiram a democracia e autoritários vão chegar a ameaçar a situação do mundo como um todo, tentando trazer mais esse mundo ligado a uma coisa mais ligada à ditadura, essa coisa controlada por chefes, e buscando conquistar cada vez mais. Mas é isso, pessoal, vou ficando por aqui nesse encontro que foi bem extenso, mas para detalhar o que foi a Primeira Guerra Mundial. Espero vocês lá no podcast, viu? Até a próxima. Acompanhe o próximo encontro com o Kevin novamente e tchau, tchau.